Meu marido deu a cópia da chave da nossa casa para a ex-mulher dele. Quando eu conheci meu marido, ele deixou bem claro para mim que ele tinha uma relação muito saudável com a ex por conta das filhas deles. Então a gente começou a namorar e depois de um tempo a gente foi morar junto. Meu marido sempre foi um homem muito bom para mim. Eu montei a minha casa do jeito que eu sempre sonhei. Ele sempre colocou tudo do bom e do melhor dentro de casa, sabe? Todo fim de semana, as filhas dele sempre vinham para dormir em casa. E toda vez elas sempre achavam uma forma de me afetar ou uma forma de me atacar. Quando elas comiam da minha comida, elas diziam que estava ruim, que a comida da mãe era melhor. Toda vez elas diziam que quando o pai delas era casado com a mãe, o pai era mais bonito, o pai era mais cuidado, que depois que ele casou comigo, ele ficou largado. Porém, eu sempre evitei levar isso pro coração. Eu sei o quanto é difícil você ter uma madrasta, então eu sempre relevei, sabe? Até que um certo dia eu cheguei do trabalho e eu vi que o carro da ex dele estava na frente de casa. Então eu entrei e assim que eu entrei na cozinha, tava tomando café a ex do meu marido e as duas filhas dele, ou seja, a mãe e as filhas. Porém, o meu marido não estavam, elas estavam sozinhas. As filhas tinham dormido em casa e chamaram a mãe simplesmente para tomar um café da tarde com elas, sem me avisar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei possessa. Que liberdade foi aquela? Quando eu dei aquela liberdade para aquela mulher fazer aquilo na minha casa? Então eu não aguentei e pedi educadamente que aquela moça fosse embora. Só que daí ela foi e as filhas acabou indo embora junto. Então assim que o meu marido chegou do trabalho, eu fui correndo contar para ele o que tinha acontecido. Quando eu comecei a contar, ele olhou para mim e disse: não precisa continuar, eu já sei de tudo o que aconteceu. Olhou para mim e disse que da próxima vez que eu fizesse aquilo que eu fiz, quem teria que ir embora da casa seria eu, para eu respeitar a mãe das filhas dele e que ela ia sim frequentar a minha casa quantas vezes ela quisesse. Eu fiquei tão chateada com aquilo, que eu não tinha palavras, eu fiquei quieta, eu fiquei calada, eu não tinha reação. Aquilo começou a ficar frequente. Todo fim de semana que as meninas vinham para dormir em casa, a mãe também vinha para almoçar e para tomar café. Até que passou uns dias, era numa quinta-feira, eu tinha exame, então eu saí mais cedo do serviço, fiz meus exames e fui direto para casa. Quando eu cheguei em casa, eu vi que a porta da sala estava aberta. Então eu entrei com medo, pensei que, sei lá, alguém tinha invadido a minha casa. Então eu entrei bem devagarzinho, morrendo de medo. Assim que eu cheguei perto da porta da sala, quem que sai de dentro da minha sala? Exato, a ex do meu marido. Olhou pra mim e disse que tinha vindo pegar umas coisas que estavam faltando na casa dela. Então eu perguntei pra ela como que ela entrou na minha casa. Ela respondeu que fulano, no caso meu ex-marido, tinha feito uma cópia da chave pra ela. Claro que eu não estava acreditando naquilo, não tinha como aquilo ser real. Assim que eu entrei na sala, gente, tinha umas 6 sacolas de mercado lotada, mas lotado de coisa. Ela fez a limpa na minha cozinha. E não bastando só na cozinha, ela pegou absorvente meu, ela pegou shampoo, pasta de dente. Óbvio, eu olhei pra ela e falei pra ela que ela não ia levar, que aquilo ali era meu. Quem comprou pra minha casa foi eu. Quem fazia a compra em casa era eu. Então eu falei que ela não ia. Ela veio pra cima de mim, começou a me ameaçar e falou pra eu respeitar ela. Afinal, ela tinha chego muito antes de mim. Então ela pegou aquelas sacolas e foi embora. Aquele dia, eu sentei no chão e eu comecei a chorar. Mas eu chorava e eu pensava comigo, o que eu fiz na minha vida? Pra que eu fui entrar nisso? E ali eu sentei e ali eu fiquei. Eu não tinha força pra levantar, eu não tinha vontade de comer. Ali, no que eu sentei, ali eu fiquei. Depois de algumas horas, um tempo depois, chegou meu marido. Assim que ele chegou, ele já veio até mim, já dando satisfação. Ó, o negócio é o seguinte, eu fiz a cópia da chave pra fulana assim, e toda vez que ela precisar pegar alguma coisa aqui em casa, ela vai pegar sim. Então ali eu entendi que não era o meu lugar.
No dia seguinte eu fui trabalhar com o rosto todo inchado de tanto chorar. E assim que eu cheguei, o meu chefe percebeu e me chamou para conversar. Meu chefe sempre foi afim de mim, sempre deu em cima de mim. E ali conversando comigo, ele ofereceu o apartamento dele que estava vazio para eu ficar um tempo até eu conseguir achar um lugar para mim. E eu aceitei. Resumindo, hoje eu sou casada com o meu chefe. Graças a Deus, tô sim hoje num casamento muito bom, um casamento extremamente resolvido. E meu ex tá lá, casou com uma outra mulher e a ex dele continua frequentando a casa dele.